Stephanie, que já participou com a gente há 2 semanas, falando das primeiras imagens do James Webb. E agora a gente tem mais imagens, né, Stephanie? Sim, saíram 2 imagens essa semana de um mesmo objeto, que são galáxias, que é justamente a minha área de pesquisa. Enfim, gente, galáxias maravilhosas. E essa semana ele tirou uma foto de uma galáxia que a gente já conhecia, né? Mas muito famosa, que eu queria que você explicasse. Vamos mostrar a foto aqui também. Que ela foi tirada nesse infravermelho para conseguir ver alguns detalhes dessa galáxia que a foto ficou bem diferente do que a gente conhecia, certo? Vou mostrar aqui. A gente tá com ela aqui, que é a pode falar assim, é muito muito bonita essa foto, né? Existem outras sobre ela, mas o que essa foto tem de diferente? O que ela é, na verdade, Steph? Então, isso aí que vocês estão vendo é a Cartwheel Galaxy. É uma galáxia tipo anel, vamos dizer Uhum. assim. Por que que... Enfim, galáxias, elas podem ser bem diferentes umas das outras. Como você pode ver aqui, ó, ali tem uma galáxia espiral que a gente consegue ver ali. Ó, se eu vou dar um Pode zoom indicar na aqui, tela. ó, se a gente vir aqui, ó, tá vendo? Essa galáxia é uma galáxia mais azul, a gente consegue ver que ela tem braços espirais. Essa já é uma galáxia que a gente consegue ver que ela já não é tão azul. E essa aqui é a galáxia principal aqui desse grupo de galáxias. Uhum. E por que ela tem esse formato, né? Então, gente, galáxias, elas podem ter vários formatos, tá? Elas podem ter discos, elas podem não ter disco, elas podem ser meio que redondas. Aqui, nenhuma dessas aqui é uma... não tá claro aqui as galáxias elípticas aqui, porque as espirais, essas irregulares, estão mais em evidência. Mas as galáxias, elas podem ser mais vermelhas, mais redondas. Então, enfim, gente, o universo é muito criativo. Então, assim, existem vários tipos de galáxias e de várias cores, e enfim. E o que a gente vê aqui, por que essa galáxia é tão estranha, né? Porque assim, ela é bonita, mas vamos aqui confessar que ela é um pouco estranha. Só Por que pessoal, isso? que o nome dela é Cartwheel, significa roda de carro, roda de carroça, né? Cartwheel, eu acho que era mais. Sabe quando você faz estrelinha? Sei, sei. Eu acho que. Eu não sei. Eu acho que me lembra quando você faz estrelinha, sabe? Acrobacia. Sim, sim. Mas, assim, por que ela é desse jeito aí esquisita? Então, gente, galáxias, elas podem interagir. Por exemplo, a nossa galáxia, a Via Láctea, ela vai colidir com a galáxia de Andrômeda. Não se preocupem com isso, porque vai ser só daqui a bilhões de anos. Mas não se preocupem com isso. E o que a gente acha que aconteceu aqui é que essa galáxia era uma galáxia possivelmente espiral e que interagiu com várias outras galáxias e que ela Uhum. acabou deformada por causa dessa interação com outras galáxias. E por isso que ela ficou com esse formato aí deformado, vamos dizer assim. Não, eu ia perguntar o que mais que dá pra ver aí, porque parece que ela tá girando ali no meio, parece que... Eu fico pensando assim, tentando entender como é que ela chegou nesse formato, né? Então parece que ela se colidiu com alguma outra e deu um giro, e hoje a gente tá vendo algo que aconteceria depois dessa colisão da Via Láctea com a Andrômeda, nessa galáxia aí? Não, então, provavelmente isso aqui foi alguma coisa diferente, porque, por exemplo, Andrômeda é maior, inclusive, do que a nossa galáxia. Então, Andrômeda e a Via Láctea são galáxias que são bem grandes, vamos assim dizer. E quando elas colidirem, provavelmente são duas galáxias espirais que vão colidir e vão formar uma galáxia elíptica. Aqui o Uhum, que a gente vê não é exatamente uma galáxia elíptica, a gente está vendo uma galáxia que é mais irregular, uma galáxia uhum. desse tipo anel, que ela tem um anel externo e um anel interno também. E, assim, é difícil você olhar para uma imagem e você decifrar exatamente tudo o que aconteceu antes do que você está vendo. Então, as teorias, vamos dizer assim, para explicar esse formato dessa galáxia, se relaciona com o fato dessa galáxia ter engolido galáxias menores, ela ter interagido com outras galáxias. Porque o que, que acontece? Tem uma pergunta que é muito comum do pessoal fazer se o universo está se expandindo aceleradamente, como que galáxias colidem? Não era para tudo estar se afastando de tudo, né? É Uhum. uma pergunta bem comum.
Mas aí o que acontece aqui é que a força da gravidade vence, às vezes. Quando as galáxias são muito massivas, elas estão perto o suficiente, ou se elas não são tão massivas assim, mas estão perto o suficiente, porque a gravidade ela depende aí da massa dos objetos e da distância. Então, se você tem objetos que estão muito perto, a gravidade acaba vencendo e essas galáxias acabam colidindo, ou seja, galáxias maiores podem, o que o pessoal chama de canibalismo Uhum. galáctico, que é uma Certo. galáxia comer a outra. E, Mas na enfim, prática as estrelas não colidem entre si, né? Elas só dançam ali, ficam girando. E aí é bilhões e bilhões de anos para poder ter alguma mudança, né? então, quando a gente fala em colisão, a gente fala que essas, é que as galáxias elas vão se juntar para formar uma só, ou uma vai engolir a outra. Mas de fato não tem colisão entre as estrelas, é uma coisa muito rara. Por quê? Porque o que mais tem é espaço vazio entre as estrelas, tipo, o espaço é, sem estrelas, entendeu? A distância de uma estrela a outra é muito grande. Então, quando essas galáxias elas colidem, não tem exatamente colisão de estrelas, entendeu? Uhum. É uma coisa assim, vamos dizer assim, que tá uma coisa gravitacional ali, mas que não necessariamente tem estrela colidindo e tal. Saquei, saquei. O Conhecimento Libertador mandou aqui uma pergunta que eu achei interessante. O que que são os pontos no fundo? Que eu acho que às vezes as pessoas, quando olham assim de relance, acham que são apenas estrelas. Mas cada pontinho desse aí, a grande maioria dos pontos, né, são galáxias, né, Stephanie? Tem algumas estrelas aí também, mas a grande maioria são galáxias, né? Um jeito da gente identificar estrelas e galáxias nessas fotos é olhando para esses spikes, tá vendo? Ó, vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Mas ó, isso aqui claramente é uma estrela da nossa galáxia. Então é uma estrela que está na nossa galáxia e que ficou na frente da Tá foto. muito perto, né? Muito mais É, perto do que as outras. exatamente. E um jeito de você identificar estrelas nessas imagens é vendo esses spikes. As coisas que não têm esses spikes, que são esses pontinhos de tudo, são galáxias. São outros objetos, podem ser também. Uma outra coisa que pode ter spike também são buracos negros supermassivos ativos. Algumas galáxias, boa parte das galáxias tem um buraco negro supermassivo no seu centro, como é o caso da nossa galáxia. Ele tem um Uhum. buraco negro supermassivo. Só que às vezes esse buraco negro ele está esfomeado e ele está comendo muito gás da galáxia. Um gás que está ali ao redor num disco e Uhum. esse buraco negro está comendo, está comendo. E esse disco ele é tão brilhante que está ao redor do buraco negro, tão brilhante que o nome desse disco, no caso, é um quasar, tá? É um tipo de buraco negro de núcleo ativo de galáxia. Uhum. E ele é tão brilhante que é difícil você, só olhando, discernir se é uma estrela ou um quasar. Mas se não tem esses spikes provavelmente é uma galáxia. Legal, legal. Você já E respondeu a pergunta aqui do Robson, que é se toda galáxia tem um buraco negro supermassivo no centro. Na verdade, nem todas, né? então, as galáxias grandes, como a Via Láctea e como Andrômeda, sim. Mas galáxias pequenas, a gente não tem certeza ainda. Mas, em geral, se acha que toda galáxia, sim, vai ter um buraco negro supermassivo central. As pequenas, a gente não tem completa certeza ainda. Legal. E tem mais foto, Stephanie, dessa Cartwheel aí? Dessa galáxia? Tem uma Então, outra. tem essa outra aqui, ó. Vou compartilhar aqui. Tem uma Vou. foto que ela é a mesma foto, só que com outro comprimento de onda, né? Ah, Só não, para pera, eu compartilhei a mesma aqui. Pera aí, deixa eu tirar. Só pra vocês entenderem, galera, que tipo assim, o James Webb ele tá enxergando num comprimento de onda e aí tem um processamento computacional para ver realmente o que ele tá vendo ali. Então essa é a mesma foto, só que em outro comprimento de onda, né? Isso. Então, gente, o que acontece aqui é o seguinte. Aquela imagem anterior, ela é uma composição, tipo assim, como que a gente faz essas imagens coloridas e tal? Geralmente a gente pega várias imagens e junta tudo numa só. Nesse caso aqui,
eles pegaram imagem que assim, vamos começar do começo, que eu acho que é mais fácil. O James Webb, ele tem vários instrumentos. O que é isso? São várias câmeras, câmeras que vão enxergar em comprimentos de onda diferentes, seja no infravermelho próximo, infravermelho médio. Então, várias faixas aí do infravermelho. Essa aqui é o objeto visto numa faixa específica. E o outro, eles pegaram 2 fotos também no infravermelho, só que usando instrumentos, câmeras diferentes, e juntaram as 2 numa só. Então, por que isso é importante, gente? Porque é o seguinte, estrelas, galáxias são feitas, assim, de várias coisas, mas entre as coisas é matéria escura, estrelas e gás. E conforme você olha em diferentes comprimentos de onda, ou seja, no infravermelho próximo, infravermelho médio, no óptico, em rádio, você vai ver um processo astrofísico diferente, vamos dizer assim. O que isso significa? Por exemplo, o James Webb. O James Webb, como ele está mais para o infravermelho, a gente consegue ver galáxias que estão muito, muito distantes. Então, por exemplo, se você compara a foto anterior, por exemplo, com uma imagem do Hubble, você consegue ver vários pontinhos que você não conseguia ver com o Hubble. Por quê? Porque o James Webb, ele tem um espelho maior, como eu já disse, e ele capta mais luz, e ele está vendo coisas, vamos dizer assim, mais vermelhas, que o Hubble não era capaz de ver. Então, onde era um espaço vazio, na imagem do James Webb, a gente consegue ver galáxias novas, né, que a gente não conseguia ver antes, o que nos leva a uma outra notícia que está tendo. Gente, todo dia está tendo notícia da galáxia mais distante já observada. Todos os dias. Você vai abrir lá o site que o pessoal publica paper lá, e todo dia tem uma galáxia mais distante, e vai ser assim até sabe-se lá Deus quando, porque dados novos sendo liberados, e é isso, assim, a gente está olhando cada vez mais distante. Inclusive, teve um trabalho, tá, que foi liderado por um amigo meu daqui de Nottingham, e ele é brasileiro também, e ele usou dados do James Webb para observar galáxias do universo distante. E ele e o seu grupo, né, descobriu que existem mais galáxias espirais no universo distante do que esperado. Por quê? Quando você olha para o começo do universo, o que a gente espera? A gente espera que as galáxias ainda estejam se formando. Então, a gente espera que elas sejam mais irregulares, que elas sejam tipo essa daqui que está aqui no canto, tá vendo, gente? Ó. A gente espera que as galáxias sejam meio irregulares, que elas tenham um formato meio estranho e tudo mais. Só que ele olhando para o universo distante, eles viram que tem um monte de galáxias que parecem com as galáxias que estão perto da gente. Então, tipo assim, isso ficou assim, uma semana todo mundo falando do paper dele e vamos dizer assim, do projeto dele, né, que ele publicou e tudo mais, e que foi uma surpresa, assim, porque a gente não esperava que as galáxias do universo tão distante fossem tão iguais às galáxias do universo próximo a gente, né?